Olá, bem-vindo ao nosso resumão BNCC. E o nosso objetivo aqui, pessoal, é mostrar para vocês o resumão mesmo da BNCC. Seria como uns tópicos, ok? Da BNCC completa. Vamos lá. Primeiro nós vamos começar com os princípios gerais. Eu sempre gosto de começar, como a gente diz, pelo começo. Então, primeiro, o que é a BNCC? Ele é um documento oficial que define as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros têm o direito de desenvolver na educação básica. Ela é obrigatória? A resposta é sim. Por quê? Porque a BNCC, gente, ela vem procurar trazer essa equidade entre todos os estados, municípios. Então, sim, ela é obrigatória. E aí eu coloquei aqui, todas as redes de ensino, municipais, estaduais e privadas, devem adequar seus currículos à BNCC. Nota, estados, municípios e escolas têm autonomia para complementar o currículo. Significa o quê? Se por acaso algum estado ou município nota que a BNCC ela não abrange uma característica da sua região, ela pode fazer o próprio documento, o estado pode fazer um documento para complementar a BNCC. Não significa que a BNCC não deve ser estabelecida naquele lugar. Esse documento que esse estado ou município vai elaborar, ela vai complementar, em nenhum momento substituir. Por exemplo, aqui na minha cidade nós temos o DCR-FOR, que é do município. E a escola, ela também tem autonomia para complementar o currículo pelo PPP dela, o Projeto Político Pedagógico. Então, vamos supor uma escola indígena que tem algumas especificidades ali, ela pode abranger essas especificidades nesse PPP. Lembrando que é complementar, não é substituir a BNCC porque ela é obrigatória. Por que essa obrigatoriedade? Quando a gente pergunta por que essa obrigatoriedade da BNCC, nós vamos para os objetivos. Então, um objetivo da BNCC é promover a equidade, como eu disse aqui no começo, né? Tirar essa desigualdade entre estados, municípios e até escolas. Garantir o direito de aprendizagem, reduzir desigualdades educacionais, estimular a formação cidadã, ética, crítica e participativa. Essas 4 palavras, elas são bem caras à BNCC, principalmente a questão da formação cidadã. Nós estamos formando um aluno que ele vai agir no mundo e, consequentemente, na sociedade, como cidadão ético, crítico e que participa. Eixos estruturantes da área. Nós temos 2 conceitos aqui muito caros para a BNCC, que é os eixos estruturantes e os campos de atuação. Isso na área de língua portuguesa. Lembrando que esse resumão é resumão BNCC de língua portuguesa. Os eixos estruturantes, pessoal, toda vida que vocês forem pensar em eixos estruturantes, é o que eu faço com a língua. Então, o que é que eu faço com a linguagem? Eu leio, eu escrevo, eu escuto, ok? Eu falo, eu analiso a língua, certo? Então, isso dá conta dos eixos estruturantes da área. O campo da atuação, não, é como o próprio nome já está dizendo, campos de atuação. É onde você atua. Você atua no jornalismo, no jornalismo midiático, na área literária, e esses campos de atuação, eles vão nos ajudar a, digamos assim, ter os gêneros textuais, a definir os gêneros textuais, ok? Vamos prosseguir aqui. O que é, no caso, os eixos estruturantes, que eu estou vendo eles primeiro nesse tópico, são 5 grandes blocos de trabalho com a linguagem. Língua portuguesa, nós temos a oralidade, leitura, produção de textos, análise linguística e semiótica e a escrita.
A oralidade envolve a escuta atenta e a produção oral em diferentes contextos. Desenvolve a capacidade de argumentar, dialogar, contar histórias, expor ideias e escutar o outro. A escuta. Leitura e escuta. Porque quando o outro está lendo, é lógico que eu estou escutando, ok? Compreensão e análise crítica de textos diversos. Inclui leitura silenciosa, leitura em voz alta e escuta atenta de textos orais e audiovisuais. Produção de textos orais, escritos e multissemióticos. Nós temos aí imagens, som, vídeo, entre outros. Análise linguística e semiótica. Por que a semiótica está junto com essa análise linguística? Porque a gente sabe que outras questões, não só, digamos assim, a linguagem verbal produz significado, mas outras questões também produzem significado. Por exemplo, quando eu estou no semáforo, que liga a luz vermelha, eu sei que é para parar, o amarelo é a atenção, o verde é para eu seguir. Então, eu tenho outras questões que produzem significado dentro de um texto. Estudo da língua a partir dos textos, ortografia, pontuação e variação linguística. Lembrando que essa análise linguística, ela não é desprovida de reflexão. Aquela ortografia, aquela pontuação, ela faz sentido naquele texto. Por quê? Por que eu estou utilizando ali as reticências? É para dizer que houve uma interrupção na fala? É para dizer que há uma continuação? Então, sempre a gente tem que levar o aluno a refletir, porque eu uso, ok? E lógico, ensiná-lo a usar também. E a escrita aqui é em relação realmente à escrita alfabética. Você alfabetizar o aluno, ok? Para o pessoal de já Fundamental 2, ensino médio, esse eixo, digamos assim, ele não se aplica, ok? Plano de aula. Assim, eu gosto muito de trazer exemplos, por quê? Porque na prova do Prof. Letras, você vai ter que alinhar a sua teoria à prática. O que é que você vai ter que demonstrar, por exemplo, na prova discursiva do Prof. Letras? Você vai ter como professor que demonstrar que por trás da sua prática há a sua teoria. Você é um professor conhecedor de teoria, você tem uma concepção de linguagem, que essa concepção de linguagem, ela influencia a maneira como você dá aula, que você produz material, como você trata a linguagem, como você trata a produção de texto, enfim, como você trata a gramática. Então, eu sempre vou procurar, gente, da mesma forma que eu vou tratando essas teorias, trazer isso também em uma forma de um plano de aula, para a gente ver como isso faz sentido. Tá certo? Porque no começo, quando foi apresentada a BNCC, o professor achou que a única coisa que tinham, dado a ele tinha sido um plano de aula mais complicado. Mas por que se achou isso? Porque não fazia sentido no começo. E só faz sentido quando a gente aplica a sala de aula, ok? Vamos lá para o nosso plano de aula. Plano de aula, gravação de um podcast. Minha vida, minha voz. Eu escolhi o ano, 8º ano, duração, 5 aulas de 50 minutos. Objetivo, produzir um podcast autobiográfico. Etapas da aula. Lembrando que aqui eu fiz só umas etapas simples, tá, gente? De cada aula, eu não desenvolvi, nem disse os materiais, é só mesmo para a gente ter um exemplo, ok? Etapas da aula. Primeiro momento, a turma ouve um trecho de um podcast com relatos pessoais. Após a escuta, discute-se o assunto, o tom de fala, efeitos sonoros e a organização do texto oral. Eixo envolvido, oralidade. Segundo momento, ou seja, a minha segunda aula de 50 minutos, uma roda de conversa compartilhando experiências, momentos e memórias marcantes da vida. Após a análise, os alunos leem um texto contendo uma curta biografia. Quais são os eixos envolvidos aqui? Oralidade e leitura. Terceiro momento, os alunos planejam e escrevem um rascunho com base em suas histórias de vida. O texto é revisado. Eixo aqui que foi envolvido, no caso, a produção textual. Quarto momento,
O professor propõe uma atividade sobre marcadores temporais e pronomes de primeira pessoa. Discutir com a turma como esses elementos criam um efeito de proximidade com o ouvinte. Pronto, eu quero chamar a atenção de vocês para esse quarto momento. Porque assim, nós sabemos que uma das, digamos assim, uma das estratégias de ensino muito utilizadas no Profiletra, nas dissertações do Profiletra, é a sequência didática. Eu, por exemplo, utilizei na minha dissertação. Sequência didática, que é do Dose Schneuli, não é isso? 2004. Vamos logo gravando esses nomes, esses anos, para a gente conseguir citar. Então, sequência didática. Só que como é que acontece essa sequência didática? Primeiro, ela é um ensino de um gênero. Segundo, vejam só, no meu terceiro momento, o que foi o terceiro momento? Foi a produção textual. Os alunos produziram um texto. No quarto momento, eu estou trabalhando os elementos linguísticos. Mas notem que eu só pude trabalhar os elementos linguísticos depois da produção textual. Porque às vezes, né, os materiais eles trazem o contrário. Você trabalha as características do gênero, você trabalha os elementos linguísticos e depois você trabalha, você passa a produção textual com a expectativa de que seu aluno não vá cometer erros ou que ele tenha aprendido aquilo que você passou. No caso da sequência didática, é o contrário. Você primeiro passa a produção textual, tá? Lógico que você dá uma sensibilização, né? Como esse professor aqui fez nessa aula, como foi proposta essa sensibilização. Mas você só pode trabalhar os elementos linguísticos de uma sequência didática depois que você corrigiu a produção textual. Porque é a produção textual do aluno que vai me dizer quais são os elementos linguísticos que eu tenho que trabalhar. Certo? Eu vou fazer um levantamento baseado nessa produção textual. É assim que a gente trabalha a produção textual, seguindo a sequência didática do Dose Schneuli, 2004. Tá certo? Olha só, o professor propõe uma atividade sobre marcadores temporais. Então, esse professor leu essas produções textuais produzidas por esse aluno e viu que eles não estavam utilizando os marcadores temporais, que eles não estão contando a história deles. E depois, naquele tempo, naquele momento, em seguida, então, eles não estão utilizando. E pronomes de primeira pessoa, porque não é algo que ocorreu com eles, então está tendo algum problema nesses dois elementos da análise linguística. Discutir com a turma como esses elementos criam o efeito de proximidade com o ouvinte. Como é que eu vou fazer essa discussão? Não sei, lendo um texto, fazendo perguntas reflexivas, colocando passagens para o aluno ver que ali está incorreto para ele corrigir, aí é com você, tá certo? Eixos envolvidos, análise linguística e semiótica. A semiótica, ela está junto com a linguística porque se viu que tudo no texto comunica. Então, até a cor das letras do texto ele comunica. Então, por isso que a semiótica está aí junto com a análise linguística, procurando o sentido do texto. Quinto momento. Os alunos gravam seus áudios com celular ou computador. Os podcasts são compartilhados com a turma. Eixos envolvidos, oralidade, produção textual, multissemiótica. Ok? Nota. Essa aula permite que os alunos vivenciem a linguagem em uso real. Gente, sobre, digamos assim, os trabalhos que vocês vão passar em sala de aula. Pode ser algo real ou pode ser uma simulação do real, certo? Vocês podem usar essas... A gente procura o real ou então simular o real, porque nem sempre dentro da escola a gente consegue esse real, ok? Nota 2. A BNCC propõe uma gramática reflexiva e contextualizada. O que é gramática reflexiva e contextualizada? Não é eu levar o texto mais atraente, que eu posso levar também, não é eu levar o texto que eu acho linguisticamente mais apropriado, que eu posso levar também, mas sou eu analisar com a minha turma
como aquela gramática, como aquele elemento linguístico, os marcadores temporais e os pronomes de primeira pessoa, eles criam um efeito de sentido naquele texto, certo? Então, por que usamos uma vírgula aqui? Que efeito de sentido tem esse tempo verbal? Por exemplo, eu estou lá numa narração e o aluno está usando o imperfeito e de repente muda para o pretérito perfeito. Qual é o efeito de sentido que ele está procurando? Ok? Como a escolha de uma palavra altera o sentido? Por que o autor usou determinada palavra e não outra? Qual era a intenção na utilização dessas palavras? Então, isso aqui é gramática reflexiva e contextualizada. Contextualizada não é só a questão dos joguinhos, não é só a questão de trazer um texto atraente, mas é refletir, é pensar sobre o uso e, evidentemente, saber usar. Agora sim, chegamos nos campos de atuação. Terminamos os eixos estruturantes, agora vamos para o campo de atuação, que é onde a gente utiliza a linguagem. Os eixos estruturantes é o que a gente faz com a linguagem. Os campos de atuação é onde eu utilizo essa linguagem, consequentemente, os gêneros que eu preciso para atuar naquele campo, ok? Eixos estruturantes, eu coloquei até aqui a revisão. O que se faz com a linguagem? Ler, falar, escrever, escutar, refletir sobre a língua. Campos de atuação. Em que situação da vida usamos essa linguagem? Vida cotidiana, vida literária, vida escolar, vida pública. Campos de atuação, lembra? Campos de atuação é onde se usa, onde eu utilizo aquela linguagem. E isso vai determinar os gêneros. Vida cotidiana, eu tenho aí o recado, o bilhete, as mensagens do WhatsApp, não é isso? Campo artístico literário, poemas, contos, romances, novelas. Campo das práticas de estudo e pesquisa, nós temos os resumos, nós temos os fichamentos, as dissertações, as teses, entre outros. Campo jornalístico midiático, notícias, entrevistas, editoriais. Campo da vida pública, cartas de opinião, debates e petições. Lembrando, gente, que esses campos, eles podem, digamos assim, eu coloquei de forma didática para a gente vê-los, né, bem separados, mas existem alguns gêneros que eles podem fazer uma transição entre os campos, tá ok? Quando a gente tem a carta de opinião, tá no campo da vida pública, mas também pode estar no jornalístico midiático, ok? Nota, orientam a escolha do gênero. Então, quando eu penso no campo, eu penso automaticamente no gênero para eu agir ali naquele local da sociedade. Os eixos estruturam as habilidades e os campos orientam os gêneros e situações de uso, ok? Agora vamos para as competências específicas de língua portuguesa. As competências gerais, gente, elas são, como é que eu posso dizer, transversais. Então, por isso que eu vou abordar somente as competências específicas de língua portuguesa. Ok? Porque é específico mesmo da língua portuguesa. As gerais eu vou até explicar um pouquinho, mas elas são tidas como transversais, ok? A todas as, digamos assim, disciplinas. O que são essas competências? Capacidades que o estudante deve desenvolver para usar a linguagem de forma crítica, ética, criativa, eficaz em diferentes contextos. Para que servem essas competências gerais? Guiar o planejamento, o seu planejamento como professor, formar alunos leitores autônomos e reflexivos, dar sentido às habilidades específicas. Que a gente não trabalhando as habilidades específicas, o que o aluno vai fazer com aquele conhecimento é a habilidade específica, mas ela serve para quê? Para uma competência maior, que é quando esse aluno vai agir no mundo, ok? Resumo das competências, olha aí bem a palavrinha, resumo, eu não coloquei na íntegra não, que é justamente para a gente ter essa facilidade de citar a BNCC. BNCC, 2017, diz isso e isso nas suas competências. Aí a gente não precisa
colocar entre aspas e da mesma forma que aparece lá. Então, eu achei que assim eu ia facilitar para vocês. Lembrando que esse aulão, ele não dispensa a leitura da BNCC, ok? Resumo das competências. Usar a linguagem como prática social. A língua é uma forma de agir no mundo e interagir com os outros. Dominar diferentes gêneros textuais. Ler, analisar e produzir. Ok? O aluno tem que ser capaz disso. No mundo de dominar esses diferentes gêneros textuais. Compreender e usar variações linguísticas, reconhecer a diversidade da língua, ok? Cuidado com a noção de erro. Refletir criticamente sobre a linguagem, analisar como os textos produzem sentidos, refletir criticamente sobre a linguagem. Por exemplo, há trabalhos em que as pessoas estão analisando a leitura crítica de notícias. Ué, mas a notícia ela não é só para informar, mas nota-se que há palavras, determinadas palavras utilizadas na notícia que elas não só informam, mas elas dão de alguma forma a opinião implícita daquele autor, ok? Então, refletir criticamente sobre a linguagem, analisar como os textos produzem sentidos. Produzir diferentes linguagens e mídias, textos verbais, visuais, sonoros e os multimodais, tá? Os multimodais envolvem tudo que comunica no texto. Por exemplo, eu estou aqui numa apresentação com vocês notam que as cores das letras mudam, o formato das letras mudam, eu poderia ter colocado vídeo, poderia ter mudado até a cor de fundo, depende do que eu quero transmitir para vocês e tudo isso comunica, esses elementos multimodais, tudo dá sentido ao texto. Desenvolver autonomia leitora e escritora, apropriar-se dos conhecimentos linguísticos, utilizar a gramática e os recursos da língua para melhorar a comunicação e a compreensão textual. Lembra, a gramática tem que ser o quê? Reflexiva. Tá certo? Ela tem que melhorar a escrita do nosso aluno, ela tem que ajudar. Nota resumo. Ali, como eu disse para vocês, já estava o resumo das competências específicas de língua portuguesa, mas aqui eu ainda coloquei mais um resumo. Domínio dos gêneros textuais, respeito à diversidade linguística, leitura crítica de diferentes mídias, escrita com sentido e clareza, ou seja, ele é autônomo, reflexão sobre os usos da língua, ok? Essa nota resumo, ela é sobre as competências específicas do ensino de língua portuguesa. Habilidade, chegamos na habilidade, estavam nas competências, agora vamos para a habilidade, que é aquilo que o aluno, como o aluno vai usar o conhecimento que a gente explicou, ok? Inclusive tá aqui, ó, o que são. Aí eu coloquei aqui a diferença entre conhecimento, habilidade e competência. Conhecimento é o quê? O que o aluno sabe. Habilidade, o que o aluno faz com o que sabe. Eu fui lá, ensinei para ele os marcadores temporais. Qual é a habilidade? O que é que o aluno faz com aquilo que ele sabe? Ele escreve um texto utilizando corretamente os marcadores temporais. Competência, o que o aluno mobiliza para agir no mundo. Ele vai utilizar isso no trabalho dele, na comunidade dele, quando ele for chamado a escrever textos, ok? Exemplos. Conhecimento, pontuação. Habilidade, escrever textos com uso adequado de pontuação. Competência, resolver problemas, redigir mensagens em diferentes contextos. Esse aluno ele tem que ser capaz. Resumo. Conhecimento é o conteúdo em si, o que o aluno precisa aprender. Habilidade é a capacidade de aplicar esse conhecimento em situações reais ou simuladas, com atitudes e valores. Ok, pessoal? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de habilidades da BNCC para a gente, digamos assim, discorrer um pouco, tá? Exemplo da BNCC, eu coloquei a EF 15LP02, que é identificar o efeito de sentido
decorrente do uso da pontuação e de recursos gráficos em textos de diferentes gêneros. Aqui, ó, o comentário. Aqui não só se sabe o que é um sinal de pontuação, mas usa-se essa informação para interpretar o texto. Então, por que ali foi utilizado uma reticências? Por que naquele final da fala do personagem ele não utilizou somente um ponto de interrogação, mas tem 3 pontos de interrogação seguidos? Ok? Então é isso, levar o aluno a refletir. E qual o efeito de sentido que eu procuro utilizar com esses sinais de pontuação, com o uso daquele verbo, daquela pessoa? Conclusão. A competência é uma mobilização mais ampla e integrada de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então, a competência vai pegar tudo isso, tá, gente? Vai pegar os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os valores, para resolver problemas mais complexos e atuar de forma crítica, ética e criativa. Então, por exemplo, você trabalha com seus alunos, sei lá, petição online. Dentro da escola, você faz uma simulação de algo. Espera que os alunos peguem esse conhecimento, essas habilidades, atitudes e valores e usem na sua comunidade. Competência geral da BNCC, o que é que ela é, né? Eu disse para vocês no início, quando eu estava explicando as competências específicas de língua portuguesa, que a competência geral ela é transversal. Então, ela vai atravessar toda a BNCC, por isso que ela é geral, né? Por exemplo, uma delas, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, né? A BNCC tem muito essa questão do aprender a aprender. Nota, a competência geral integra conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. São transversais, como eu já disse para vocês. Próxima habilidade, vamos aqui comentar. Vamos dar uma olhadinha nessas habilidades, só para a gente ver como é que funciona, tá? Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a mediação do professor. Fábulas, contos, poemas, textos informativos, instrucionais, entre outros, de forma ampliada e orientada, desenvolvendo a fluência da leitura. Qual é a diferença dessa habilidade? Essa habilidade trabalha a leitura e a fluência de diversos textos, com foco na compreensão, valorizando o papel do professor como mediador da atenção leitora, ok? Outra habilidade aqui para a gente comentar, tá certo? Do 6º e 7º ano. Analisar efeitos de sentidos decorrentes do uso da pontuação e de outras notações, como o uso de maiúsculo, itálico, negrito, aspas, travessão, em textos de diferentes gêneros. Aqui a gente vai desenvolver a leitura crítica e a compreensão textual, mostrar, no caso, né, que a pontuação e a formatação não são neutras, né? Elas não estão ali só para dizer que o texto acabou, mas que criam ênfase, tá ok? Aí vem ponto, interrupção, destaque. Outra habilidade do 8º e 9º ano, analisar criticamente discursos jornalísticos, publicitários, políticos, midiáticos, digitais, entre outros, considerando a relação entre linguagem, poder, conhecimento e ética. Aqui vai desenvolver a leitura crítica e a consciência cidadã diante dos discursos que circulam na sociedade. Gente, essa questão de relação de poder é muito da análise do discurso, ok? Então, a BNCC ela abrange tudo isso. É isso que eu estou dizendo, a gente saber a teoria por detrás da nossa prática. Ajuda o aluno a identificar manipulações, estratégias de persuasão e posicionamentos ideológicos. Promove o uso ético da linguagem e o combate à desinformação. E agora nós chegamos na TEDIC, né? Eu não disse para vocês que eu tinha feito, digamos assim, um esquema geral da BNCC, de uma ponta a outra mesmo. Então, nós vamos agora para as tecnologias digitais da informação e comunicação.
que aqui refere-se ao uso de ferramentas e recursos digitais para aprender, comunicar, produzir e compartilhar informação. Lembrando, gente, que ela tanto pode ser um recurso, tá? Essas tecnologias, como ela pode ser o próprio objeto de conhecimento. Exemplos: computadores, internet, redes sociais, softwares, apps, plataformas, entre outros. Nota: devem ser incorporados como recursos pedagógicos e objetos de conhecimento. Lembra? Acabei de dizer que quando o aluno vai gravar lá o podcast, né? Ele tanto tá aprendendo a usar as ferramentas, os recursos ali, o computador, como pode ser o próprio objeto de conhecimento. A gente está explicando aquele aluno como é que ele utiliza o computador, né? E os apps. Nota: as habilidades focam em produção de texto digital, letramento midiático, projetos com ferramentas tecnológicas específicas. Por exemplo, quando você tem a Cultura Maker, né? Você tem lá aquela impressora 3D, né? É uma ferramenta específica ali. Exemplos, aí aqui tem os exemplos: postagem em redes sociais, podcast, história, blog, memes educativos, fake news, que é o letramento midiático, e a Cultura Make, que eu já citei para vocês. Desafios e possibilidades. Aqui eu quero chamar a atenção a vocês, tá? Tenham muito cuidado, principalmente numa prova discursiva como a do Profileta, que vocês têm poucas linhas, porque a edição passada nós tivemos 30 linhas, né? O Profileta começou com 40 linhas e agora nós só temos 30 linhas. Então, tenha muito cuidado na questão da crítica, quando você for, por exemplo, criticar uma BNCC da vida. Eu queria que você não utilizasse esse termo crítica, mas você utilizasse assim, os desafios ainda e as possibilidades, tá certo? E você sempre exaltasse a questão de que é um avanço, ok? Então, cuidado com essa questão das críticas, tá certo? Desafios: implementação. Não é isso? Porque quando a gente está pensando na implementação em todo o Brasil, é em todo o Brasil mesmo. Imagine aqueles municípios bem pequenininhos e longes. Então, a implementação bem mais difícil. Formação de professores, certo? Há locais que ainda não começaram com essa formação. Resistência à mudança. Nós sabemos que certas secretarias, assim como professores também, têm essa resistência. Sobrecarga documental, tá? Alguns professores têm falado sobre a questão dessa sobrecarga documental, muitos documentos para lerem, ok? Possibilidades. Agora as possibilidades, a equidade educacional, no caso nós temos essa, né? Essa igualdade, foco em competências, inovação pedagógica, flexibilidade curricular. Já que nós temos as habilidades, vocês notam que as habilidades elas tratam justamente disso, da habilidade que o aluno precisa ter, e não do conteúdo estanque lá da série. Integração, educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, a gente tem um documento geral que abrange todas essas etapas de ensino. E que ele é integrado, que ele é pensado do começo ao fim de língua portuguesa, o que é que esse aluno tem que desenvolver. Tá certo? Então, obrigada. Qualquer coisa aí, me siga pelas redes sociais, que a gente vai continuar com mais conteúdo para o Profiletas.